Vamos dando continuação aqui, tá? A leitura do livro apócrifo, A Origem do Mundo. Ok? Então, a gente já viu bastante coisa, tá? Esse livro aqui, eu acredito. Quer dizer, enfim. Vamos continuar a leitura, tá? E as forças que vieram em seguida chamaram a sombra de o caos infinito. Daí brotaram todas as divindades, e deram sequência à criação do universo deles inteiro. Então aqui está falando, né, que essas divindades criaram o universo delas inteiro. Ou ainda, ou seja, houve uma organização da matéria. Houve todo um esquema, tá, para estruturar esse universo material. E também para estabelecer os governantes, as potestades, os principados, as potestades, como fala em Efésios 6:12, né, que diz que nós temos uma luta, e essa luta ela não é nem contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, é uma luta que você não vai lutar contra o ser humano terreno aqui da terra, aqui de baixo. Mas é uma luta que a tua alma, na verdade, é que vai travar essa luta, é que vai lutar essa luta com os principados e potestades nas regiões celestiais. Então tem essa questão aí, né, que a gente tem que ver bem. Então a Bíblia, ela avisa que existe um grande perigo para a alma após ela sair do corpo material, após deixar essa vida temporal aqui, que é passar pelas mãos dessas autoridades aí, né, das regiões celestiais, que Efésios 6:12 chama de os principados e as potestades, ou seja, os arcontes, tá? E os seus servos, né, aqueles que trabalham para eles, arcontes e governantes. Então tem tudo isso aí que a gente tem que ver bem, tá ok? Então, galera, tipo assim, toda a criação, tudo que existe, ela se dá a partida com algo ou com alguém. Depois, a gente sabe que acontece a sequência, né? De alguém vir repetindo isso. Por exemplo, na criação mesmo do universo, alguém deu a partida. Aí depois, esse alguém que surgiu foi dando sequência à criação. Depois, esse alguém que surgiu desse alguém que fez surgir aquele alguém, foi dando sequência. Então é tipo assim, aí fez surgir a primeira geração. A primeira geração deu sequência à segunda geração. A segunda geração deu sequência à terceira e por aí por diante, entendeu? Então é assim que funciona. Inclusive, se você for parar para observar bem, aqui, gente, na Terra, nessa vida temporal, tem os animaizinhos, eles têm filhos, filhotinhos, tem as pessoas também que têm filhos e filhas, e as gerações vão se repetindo, né? Vão acontecendo, claro, se repetindo na semelhança, né, de humanidade. E no caso dos animaizinhos, vão se repetindo na semelhança de cada espécie animal. Então a gente tem que ver bem isso. Então, aqui a gente tem disponível para nós, né, estações, os anos, as horas, os minutos e as épocas. E tudo isso a gente vê que, tipo assim, como que eu posso dizer? É tipo uma indicação da seguinte coisa: tudo tem algo que governa sobre essas coisas. Tudo tem algo que governa sobre elas. E a gente tem que ver isso, tá? Exemplo, com relação à chuva, ao inverno, ao verão. Se você for ler o livro de Enoque, ao movimento dos astros, você vai ver que lá ele vai dizer que tem anjos específicos. E não só o livro de Enoque, vários outros apócrifos, tá? Então, por exemplo, tem anjos que são responsáveis pela produção da neve, tem anjos que são responsáveis pelo vento, tem anjos, inclusive tem a Bíblia até cita, né, que tem os anjos que ficam nos 4 cantos da terra segurando os 4 ventos para que eles não destruam a terra. Então tem isso.
Então tem agentes angelicais que ficam responsáveis por cada, como que eu posso dizer assim, setor ou função, ou por cada parte funcional desse universo aqui. Então, tipo assim, Deus, ele não fica fazendo tudo sozinho, né? Falando assim, eu é que vou fazer a neve, eu sozinho, não preciso da ajuda de ninguém, não. Ele colocou, tem gente estabelecida, cada lugar, cada setor, cada área, em cada função tem alguém pronto e preparado que foi estabelecido para aquele cargo, para exercer aquela função. E todos têm um chefe, né? No caso, tem um senhor, entendeu? Que está sobre esses encarregados aí. Então, é tudo isso que a gente tem que entender, tá ok? Mas, enfim, vamos continuar lendo aqui. Então, aqui a gente vê que brotaram as divindades, tá vendo? Do caos infinito, ou melhor, daquela sombra ali que surgiu do firmamento que Sofia, ela acabou fazendo surgir, né? Criou ali. Por que esse firmamento, ele projetou uma sombra? Porque Sofia, ela pensou nesse firmamento sozinha e ela sozinha criou isso. Só que, para esses seres perfeitos e imortais como Sofia, Cristo, enfim, eles não podem pensar em criar algo sozinho ou sozinha. Eles precisam criar tudo em comum acordo com o seu pai de criação e com o pai do todo, para não dar erro, para não dar problema. Se algum deles, ele ou ela, criar algo sozinha ou sozinho, sem o consentimento ainda, ou seja, não está em comum acordo com o seu pai de criação e ainda não teve a permissão do pai, vai dar errado. Ao invés de criar espírito, vai criar matéria. Ao invés de criar antimatéria, que é espírito, vai criar matéria. E a matéria, ela é uma coisa deficiente, faltante, é um erro, ok? Então, por que existe pecado? Por causa da carne, da matéria, tá bom? É isso. Porque a matéria é um erro que surgiu na criação, que será corrigido, claro, né? Então, a matéria, ela tem prazo de validade, tá? Tem prazo de validade. Vamos continuar lendo aqui pra gente adiantar? Vamos lá, né? Deixa eu pôr esse negocinho mais cá pra cima. Pronto. Olha só, agora vamos ver aqui, ó. Foi no abismo do caos que um imenso oceano cósmico apareceu. Olha só que interessante. Então, aqui a gente está falando aqui o quê? De um oceano cósmico que surgiu. Onde? No abismo do caos. Ou seja, embaixo do firmamento que Sofia criou. E lembra que esse firmamento, essa barreira, ou esse véu, que alguns apócrifos chamam assim também de véu, inclusive esse apócrifo aqui. Esse véu, essa barreira, né, que separa esse universo material do universo espiritual. Então, essa barreira que Sofia criou para separar esses dois universos é que projetou e projeta uma sombra. E essa sombra, ela ganha vida própria. A gente vai ver. Vamos continuar lendo. Então, aqui está falando do surgimento de um imenso oceano cósmico que apareceu no universo material. Presta atenção, ou seja, embaixo do firmamento que Sofia criou, ou dentro do firmamento, ou da barreira que Sofia criou, ou dentro da esfera que Sofia criou. Presta atenção. Lembra daquele esquema lá, né, que eu fiz? A esfera, e dentro dessa esfera surgiria o quê? Uma força para governar aqui dentro. Então, aqui tinha a sombra, entendeu? Dentro dessa esfera. Pensa aí. Vamos lá. E surgiu o que dentro dessa esfera ou dentro desse firmamento? Surgiu o que? O imenso oceano cósmico, ok? Olha só. Vamos continuar a leitura. Portanto, o reino inferior é proveniente da Pistes, a quem eu mencionei anteriormente. O reino inferior, que é o que? Esse universo material, com todos os seus vários céus e etc, e vários céus, que são vários mesmos, que são vários céus mesmo, tipo assim, são mais, né, de 12, mas a gente considera 12 principais.
que tem dentro deles mais céus. Ou seja, dentro desses 12 céus principais, existem outros vários céus, contidos dentro desses 12 céus principais desse universo material. Entendeu? Inclusive, a Bíblia, ela vai falar dos 7 céus do caos, que o profeta viu lá, né? Aí ele fala, até o 7º céu, ele fala, mas tem mais de 7 céus, só nesse universo material aqui. E ele fala desses 7 céus, dos 7 principais. Aí se você for ler o apócrifo de Isaías, você vai ver lá que Isaías, ele fala que naquela visão de Isaías, galera, que Isaías disse que viu o Senhor, pois ele subiu, tá? E aí tem o apócrifo de Isaías que ele fala, né? Que ele foi subindo os céus, o anjo foi levando ele, e ele foi subindo, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º céu, até, e isso quando ele passa, ou seja, ele passa pelos 5 céus do abismo do caos, aí depois ele vai para os 7 céus do caos. E aí Isaías, ele vai contando isso, falando que os céus, eles têm um espaço bem grande entre eles, tipo assim. E ele fala também do céu do firmamento, que tem toda uma estrutura e tem anjos lá que ficam coordenando determinadas atividades, como cuidando da produção de neve, qual a estação certa para ela cair, enfim, coordenando as coisas, tudo lá conforme foi ordenado, tá? Isso é muito interessante. Mas enfim, vamos continuar aqui. Outra hora a gente vai ler também esse livro apócrifo de Isaías. É muito legal, tá? E esse livro apócrifo de Isaías, ele também vai falar do anjo rebelde que a gente conhece como Lúcifer, tá? Lá esse livro chama ele de Samael. A gente vai ver depois, tá? Inclusive, gente, quando eles vão... Deixa eu lembrar uma coisinha para vocês. Quando esses caras da teologia, eles querem pegar... E eles vão pegar e colher um material, digamos assim, uma fonte, a fonte que eles pegam para dizer como foi a morte de cada profeta, é sempre fonte apócrifa, entendeu? Eles pegam dos apócrifos. Na Bíblia, gente, a gente vê que na Bíblia, a Bíblia, ela não relata como cada profeta morreu. Ela não relata, tipo assim, não vai dar, tipo, dizer, todos os profetas, ela não traz esse relato de como todos os profetas acabaram vindo a partir dessa vida, entendeu? Por exemplo, Isaías cerrado ao meio com a serra e tudo mais. E tem vários outros profetas, as mortes deles, né, detalhadamente, eles vão pegar de apócrifos, não vão pegar da Bíblia, né? Porque a Bíblia não tem essa riqueza de detalhes e muitas vezes a Bíblia ela nem fala como que aconteceu a morte desses profetas, ou o martírio dos 12 apóstolos, por exemplo. Ela não vai dizer especificamente como cada um morreu. Ela pode citar como um morreu, né? Um ou outro morreu assim, de determinada morte, mas não traz os detalhes assim específicos, enfim. E não vai falar de todos, né? Como foi que eles morreram, mas enfim. Olha só. Então, vamos aqui. A gente já viu aqui, então, que o reino inferior, que é esse universo material, ele tem origem de quem? Da Pistis. E Hebreus diz lá, o que Hebreus diz? Que pela fé, em grego, Pistis, é que o mundo visível, ele foi inventado a partir do mundo invisível. Por quê? A Pistis, naturalmente... a Pistis Sophia, naturalmente, é um ser espiritual, invisível. E também, esse universo material aqui, ele foi projetado por Sofia por meio de quê? Pegando como modelo o universo espiritual. Então, o universo material, ele é imitação do universo espiritual, desde a estrutura pai, mãe, filhos e filhas. Deu para entender? É imitação. Imitação. Vamos lá. Ou você acha que Deus chegou aqui na Terra, aí Deus chegou aqui e falou bem assim, aí você acha que, tipo assim, Deus chegou aqui e falou, eu vou criar a fêmea. Do nada? Claro que não. Já existia um modelo, já tinha um projeto, já tinha uma imagem de uma mulher antes
da Eva existir, da Eva de barro, da Eva material existir, ou da Eva alma existir. Existia já essa imagem espírito, e é um dos espíritos de Deus essa imagem da mulher, né? Na verdade, várias, né? Enfim. E aí, então, galera, não, tipo assim, Deus não chegou aqui na Terra e falou bem assim, ai, vou criar Adão. Aí, tipo assim, imagina, Deus chegou, olhou no espelho e falou bem assim, acho que eu vou criar uma versão feminina de mim. Claro que não. E Deus lá na Bíblia, ele fala no plural. Por que fala no plural? Façamos a humanidade conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, estava falando com alguém ali que era de igual para igual. Falando com alguém que era igual a ele. Tipo assim, igual não na semelhança, na aparência, mas igual uma pessoa que era coigual, que era companheira. Uma pessoa companheira, entendeu? Era isso. Ele estava falando ali. E, ou seja, é a mesma coisa que você chegar e dizer assim, vamos fazer uma escultura, sei lá, você estiver conversando com a sua esposa ou você conversando com o seu marido e falar, vamos fazer uma escultura conforme a minha imagem, ou melhor, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E foi essa a conversa. Então, tipo assim, aí tem gente que fala, Deus estava falando com os anjos. Ele não estava falando com os anjos, porque os anjos, eles são um pouco diferentes de nós, a humanidade, né? E põe diferença nisso. E a Bíblia diz que os anjos, nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Então, a Bíblia não nos compara aos anjos. A estrutura, né? A essas características típicas de anjos. Então, a gente tem que ver isso tudo aí, tá bom? Então, Deus estava falando com alguém que, tipo assim, ele considerava um coigual com ele, que tava, tipo assim, no mesmo nível, que tava ao lado dele, né, junto com ele, entendeu? É isso. E, detalhe, que tinha a imagem de uma mulher, e que é a imagem de uma mulher, ok? Sofia. Vamos lá. Então, continuando aqui a leitura, aí o texto continua. Então, a gente vê que enfim, vamos lá. Que esse universo visível, esse universo material, ele tem origem de pistes, tá? Que a Bíblia traduz muitas vezes como fé. Mas enfim, mas pistes também é o nome de um ser, tá? Cada uma dessas palavras, tipo fé, sabedoria, tem um ser espiritual personificado. Por isso que existem essas palavras e existem essas qualidades, né? Por exemplo, bondade, fiel, lealdade. Outra palavra, por exemplo, ruim, deixa eu ver, por exemplo, pranto, egoísmo, lamento, que mais, deixa eu ver, dor, miséria, tipo, enfim, outras palavras. Tudo de palavra ruim que você possa imaginar, tudo de palavras boas e agradáveis que você possa imaginar, tem um ser personificado. Quem tá fazendo esse barulhinho é minha cachorrinha Nain, tá? Enfim, tem um ser personificado nessa palavra e com a característica dessa palavra, ok? Então, continuando, né? Olha só. E aí o texto continua dizendo: a quem eu mencionei anteriormente, realmente mencionou. Piste Sofia, vamos lá? E aconteceu da seguinte forma: a sombra percebeu que existia algo mais forte do que ela e ficou rancorosa. Então essa sombra que foi projetada por esse firmamento, ou por esse véu, ou essa barreira que Sofia criou, e que a própria Sofia faz parte desse firmamento ou dessa barreira, essa sombra, ela tinha, como que eu posso dizer, tipo vida própria. E tinha até sentimentos, e sentimento ruim, né? Como o quê? Inveja, rancor, né? Olha só. Então, e aconteceu da seguinte forma, o quê? Que a sombra, ela percebeu que tinha algo mais forte do que ela. E essa sombra, ela ficou com rancor e com inveja desse alguém que ela percebeu que era mais forte do que ela.
E quando ela engravidou do seu próprio sentimento, então a sombra engravidou do seu próprio sentimento, porque essa sombra ela era tipo uma criatura que surgiu, uma coisa viva, inteligente, entendeu? E isso é interessante, né? Essa sombra. Olha só, uma coisa viva, inteligente. E essa coisa, ela engravidou do seu próprio sentimento. Que foi o quê? Rancor, inveja. Fica vendo. Repentinamente ela pariu Nebró, o demônio da ira. Olha só, surgiu a ira no universo. Desde então, o princípio da ira começou a existir entre todos os céus do caos e seus mundos. Entre todos os céus do caos, ou seja, entre todos os céus deste universo material e os seus mundos, ou seja, toda a estrutura desses céus, que são vários e vários céus. Agora, Nebró descobriu-se, ó, olha só, calma aí, tá? Perdão, vamos lá. Agora, desculpe. Naim, vem cá, Naim. Ô, Naim, comporte-se bem. Por que tu tá assim, hein? Inquieta. Continuando. Agora, sobre Nebró, descobriu-se se tratar de um aborto sem nenhum espírito. Tá vendo? Um aborto sem nenhum espírito. Esse Nebró. Ele nasceu de uma nebulosa no vasto oceano cósmico. E ao ser engendrado, partiu para os confins do caos. Ou seja, confins é fim, tá? Para conhecer os fins do caos. Ele foi, né? Então, essa nebulosa, ou seja, aquela sombra, e aquela sombra, ela acabou engravidando de seus próprios sentimentos, gerou uma criatura, fez surgir uma criatura, que foi esse demônio da ira Nebró. E esse ser ele vai conhecer os confins do caos, ou seja, os confins, os limites desse universo material, né, que ficou contido dentro do firmamento, todo esse universo material que ficou contido dentro desse firmamento, ou dessa barreira, ou desse véu, né, que Sofia ela cria para separar o universo espiritual de pura luz e perfeito desse universo material que surgiu aqui, ok? Continuando a leitura. Então, a imensidão do abismo foi conhecida. Abismo está na Bíblia. E esse abismo é abismo de quê? Abismo de quê? Que abismo é esse? Vamos voltar aqui um pouquinho? Vamos voltar. E eu vou te mostrar. Abismo de quê? Vou te mostrar agora. Ó. Abismo de quê? Abismo do caos. Que abismo é esse? Oceano cósmico. E na Bíblia, a palavra hebraica lá utilizada, terron, né, que está lá no hebraico moderno, terron ou tarrum, enfim, significa o quê? Um abismo imenso de água, ou seja, um mar, um oceano gigante. É isso. Por isso que diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Das águas de quê? Do abismo. Porque o abismo é o quê? É um abismo de águas. Só que não são as águas iguais a essas águas aqui embaixo na terra que a gente enxerga, que nós mexemos, que você lava a sua roupa, que você toma banho, que você bebe. É uma água diferente. É um oceano diferente desse aqui da terra. Beleza? Porque aqui nós estamos falando, a Bíblia, ela fala do oceano cósmico. Ela fala do oceano cósmico, o oceano prímevo do universo e onde surgiu o universo material. Por isso que a gente vai ver que tem filósofos, por exemplo, como Tales de Mileto, que ele dizia, né, parece que foi Tales de Mileto, se não me falha a memória, que ele dizia que o princípio, a vida, a existência surgiu, o princípio das coisas se deu com a água. Só que não foi com a água. Porque esse oceano cósmico, ele surgiu de quem? De quê? O que fez esse oceano cósmico vir a aparecer? Como um resultado de que ação? Como um resultado da atividade de quem? Entendeu? Então,
não é a água o princípio, né? O início da criação. É muito além disso, tá? Porque nem existia água. A água ela foi criada, então ela é criação. Então ela não é o princípio da criação, né? Porque Tales pensava assim, bom, sem água não existe vida, mas não é bem assim, né? Mas enfim, vamos continuar. Mas lembrando que as águas do oceano cósmico, elas não são as águas como as águas daqui debaixo da Terra. São águas muito diferentes. Tipo, de uma matéria muito superior à matéria, né? A água material que nós temos aqui embaixo. Entendeu? Presta atenção. Então, olha só. Então, a gente viu aqui, olha que coisa legal, né? Olha, então a gente parou aqui, né? Deixa eu ver, o demônio da ira, o caos dos mundos. Aqui, onde foi que a gente parou? Aqui. E nasceu de uma nebulosa no oceano cósmico, tá vendo aqui, ó? Ele, quem? Nebró, nasceu de uma nebulosa no vasto oceano cósmico. O demônio da ira. Fica vendo. E ao ser engendrado, partiu para os confins do caos, e então a imensidão do caos foi conhecida, pois ele desapareceu nadando nas águas escuras. Por que as águas estavam escuras? E a Bíblia diz que haviam trevas sobre a face do abismo, ou sobre a face daquele grande oceano cósmico, tá? Haviam trevas sobre a face daquele grande oceano primitivo, tá? E a Bíblia, ela usa a palavra abismo, né? Então, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Isso aqui está falando da mesma coisa que a Bíblia fala, só que aqui dá muito mais detalhes do que o que a Bíblia dá. E vamos combinar, né, gente, que o Gênesis bíblico, ele é muito, mas muito resumido, principalmente porque, imagina, aqueles 2 primeiros versos, que já começa assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí já pula para dizer assim, a terra, ela estava, ela tornou-se, ou ela existiu, sem forma e vazia, desabitada, bagunçada em um caos. E o Espírito de Deus, e aí diz que havia um abismo, ou seja, um oceano, né, gigantesco, desse universo, e que o Espírito de Deus pairava por sobre a face desse abismo de águas. E aí pronto, aí você fala, nossa, tipo assim, isso aí tá faltando informações. Primeiro, como que surgiu esse abismo que a Bíblia fala? Lá em Gênesis, no verso 2. Como que existiu o abismo de Gênesis, verso 2? A Bíblia, ela não te diz como. Ela não te dá a origem desse abismo, não te fala nada com relação a isso. Ela só diz, só já traz um abismo e trevas, e aí você fica pensando, nossa, cara, peraí, como assim, um início? Por isso que as pessoas pensavam antigamente, né, que o caos é que era um princípio, é que era um início de tudo. Então a Bíblia, ela traz esse caos, essa escuridão, essa sombra, esse abismo, como o início, o aparente início das coisas. Só que se você for no mínimo inteligente, tipo assim, a um nível superior de inteligência, digamos assim, acima da média, você vai perceber uma coisa. Você vai começar a se perguntar, qual a origem desse abismo que a Bíblia diz? Deve ter uma origem. Porque o abismo surgiu de alguma coisa, de algo ou de alguém. Você vai começar a questionar isso. Qual a origem dessas águas desse grande abismo? Isso você também vai começar a pensar, você tem que pensar e perguntar-se qual a origem disso, daquilo, o porquê disso, daquilo. Então, analisar, examinar as escrituras é isso, é você investigar o porquê disso, o porquê daquilo, porque tem que ser dessa forma, porque não dessa outra, e você tem que entender a estrutura ali do texto e o que exatamente esse texto ele está dizendo, entendeu? Então, você tem que enxergar o texto como um todo, como uma pessoa crítica, para poder você compreender realmente o que as escrituras estão ensinando. Tá ok? Então é isso que a gente faz aqui.
nesse canal. A intenção é entender e compreender esses apócrifos que são bem polêmicos. Vamos continuar. Ok? Você entendeu aí, né? Então a Bíblia, ela tá falando o que esse apócrifo aqui tá falando? Sim. Só que esse apócrifo aqui, ele vai dar muito mais detalhes e ele vai ainda te dar a origem do abismo de águas, daquele grande abismo lá que o Espírito de Deus estava pairando por sobre esse abismo. E aí ela vai te, esse apócrifo ele vai te dizer a origem do abismo, a origem desse oceano, dessas águas, desse grande abismo. E ela vai te dar um monte de vários, quer dizer, desculpe, esse apócrifo, esse livro, ele vai te dar muito mais detalhes sobre tudo aquilo que a Bíblia cita ali de forma muito sucinta, ou seja, de forma muito, muito resumida mesmo. E aí esse apócrifo, ele vai te dar muito mais detalhes, tá? E isso é bem legal. Vamos continuar entendendo exatamente o que esse livro apócrifo está dizendo, certo? Vamos lá. Olha só. Ademais, da mesma maneira que a secundina é rejeitada após uma mulher dar à luz um bebê, a nuvem, ao parir, expeliu matéria. Então, a nuvem, gente, ou que a gente pode chamar como o resultado, né, da criação de Sofia, que a intenção dela era criar um universo semelhante ao universo de luz pré-existente, só que como ela não fez isso em comum acordo com seu pai de criação e não teve a aprovação do pai do todo, deu errado. Ao invés dela criar algo semelhante ao universo de luz que já existia, ou seja, ao invés dela criar tudo espírito, ela acabou fazendo com que surgisse a matéria, que foi, né, esse grande firmamento que ela criou. Ao invés de ser espiritual, foi material, foi mais para material do que espiritual, só que de uma matéria muito, muito, muitíssimo superior a essa matéria que eu e você conhecemos aqui, de qualquer objeto, de qualquer coisa aqui. Uma matéria muito superior, entendeu? A qualquer matéria embaixo aqui na Terra onde nós estamos. Então a intenção dela era criar algo espiritual, mas acabou surgindo algo material, tá bom? E a gente tem também, né? Então, como eu disse, aquela sombra parecia não, era um ser, né? Inteligente, com vida e com vontades e sentimentos, e esse ser muitas vezes é chamado até de Achamuth, né? Enfim, a filha de Sofia, né? Mas enfim, que é dela que acaba surgindo então Yaldabaoth, tá? O deus leão. A gente vai entender bem isso. Vamos continuar aqui. Olha só que interessante. Vamos continuar. Então aqui faz uma comparação bem interessante. E na verdade essa comparação, ela nem é uma comparação. Não é nem uma comparação. É realmente a coisa bem literal aqui que foi o que aconteceu. Olha só. Ademais, da mesma maneira que a secundina é rejeitada após a mulher dar à luz um bebê, a nuvem, ao parir, expeliu matéria, que se dispersou. Onde? Dentro da... Ó, presta atenção, matéria. A secundina é aquilo tudo que... Tipo aquelas coisas que quando a mulher para e sai do útero da mulher, né? Você sabe. Olha só. E esta matéria submergiu e permaneceu ocupando a parte mais baixa do caos. Ou seja, quando a mulher ela vai dar à luz, a bolsa não estoura e aí sai as águas uterinas ou o líquido amniótico não sai para fora, não vaza para fora, aquele líquido não vaza para fora? Exato. Aquilo ali foi que formou o quê? O oceano ou as águas do grande abismo, como a Bíblia fala lá, que existiam águas, né, naquele grande abismo. O grande abismo de águas. Presta atenção. Qual a origem dessas águas? Eu acabei de explicar. É o mesmo esquema de uma mulher dando à luz. Dando à luz. Essa água, ela vaza. Quando a bolsa que o bebê tá ali dentro estoura, as águas uterinas saem para fora do corpo da mulher. Presta atenção. E desce para baixo, né? Se a mulher estiver sentada em um lugar, sei lá, molha o assento onde ela está sentada ou molha o chão se ela estiver de pé. Então, presta atenção.
Depois disso tudo, Pisces veio e desceu sobre a matéria do caos. Olha só, deixa eu ver o tempo aqui, já tá dando 35 minutos. Eu vou deixar esse vídeo curto, porque eu vou ter que editar ele, tá? Pra pôr no formato, enfim, cortar aqui algumas coisas, ajeitar algumas coisas aqui. E a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Então a gente parou aqui, eu espero que você tenha entendido alguma coisa, tá? A gente continua no próximo vídeo.